Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o papel dos pais nas emoções e como que as nossas emoções surgem, ok? Vamos lá, espero dar conta desse recado, tá? Que é um tema, assim, bastante complexo, porque muitas vezes os pais não acreditam muito que eles são os educadores emocionais dos filhos. Mas vamos ver como que acontece essa dinâmica. Primeiro, eu preciso colocar o seguinte, que dentro do meio acadêmico, do meio da psicologia, existe uma certa dinâmica ali, uma certa conversa entre como surgem as emoções, se é a questão biológica ou social. Vamos entender aqui biológico como o que? A essência do ser humano, né? Aquela questão mais ligada à genética, as coisas que vêm dos pais, da família, né? Dos nossos ancestrais, digamos assim. Então existe essa questão. As emoções, ela tem uma base mais biológica ou mais social. Então, há, na verdade, essas duas bases, tanto a biológica quanto a social. Porém, existe também o aspecto psicológico, que esse aspecto psicológico é a conexão entre o biológico e o social. Então, vamos entender por quê. Então, é essa conexão, tá, que o psicológico estabelece entre o social e entre o biológico, que faz com que a gente, cada um de nós, cada ser humano, tenha um significado. Então é essa conexão que fornece um significado único para cada acontecimento, né, de nossa vida. Porque nós somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém. Então a gente tem aí um fator psicológico que nos define. Mesmo a gente tendo uma carga genética igual, a gente pode pegar aí, por exemplo, os gêmeos, né? Os gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos, eles têm uma mesma carga genética. Eles têm o mesmo ambiente social, se forem criados ali na mesma família. Porém, eles têm um aspecto psicológico que é de cada um, porque nós somos almas e almas únicas, com cada um interpretando, né, o mesmo evento de uma forma diferente, a depender do psicológico de cada um. Então, nós vamos entender assim que as nossas emoções, ela é um fenômeno multifatorial. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu tive que fazer uma colinha aqui, né, ó, lendo aquele nosso livro, né, da maturidade emocional, tá? E tirando essas informações para passar para vocês aqui de uma forma um pouco mais é, fácil de entender. Então, assim, as nossas emoções, ela acaba sendo um fenômeno multifatorial. Multi porque mais de um fator é que define as nossas emoções. Então, esses fatores são, primeiro, o aspecto biológico, né, aquilo que a gente herda como herança genética. Depois, a questão dos aspectos sociológicos, tá? Que é da sociedade, da família, da nossa cultura, do meio em que nós vivemos. E depois, por último, os aspectos psicológicos, que é de cada um. Tá? Então, assim surgem as nossas emoções. E qual que é o papel dos pais, dos cuidadores, digamos aqui, que não é só os pais, mas também os cuidadores, no desenvolvimento dessas emoções? Daí você pode me perguntar assim, ah, mas como assim desenvolver? Então a gente já nasce com algumas emoções, né? Então a gente pode dizer que a gente já nasce predispostos a desenvolver as nossas emoções. Aí as nossas emoções vão sendo desenvolvidas com o passar do tempo. Então a gente tem as emoções básicas. E quais são essas emoções básicas? Por exemplo, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o desprezo e o nojo. Olha só, gente, nossas emoções básicas, elas já nascem ali e os eventos que vão acontecendo na nossa vida
faz com que a gente vá desenvolvendo essas emoções, tá? Então, essas emoções básicas, elas acabam sendo mecanismos essenciais para a nossa sobrevivência, tá? Por que para a nossa sobrevivência? Vamos pegar assim, por exemplo, se desde pequenininho nós não tivéssemos medo, né? Pensa lá nos nossos ancestrais, lá, né? Se a pessoa não tivesse o medo, como que ele ia se proteger? Então, o medo, ela é uma proteção. O desprezo também. Por que, que o desprezo também? Porque se eu, por exemplo, percebo que aquela pessoa, porque eu acho que vocês já viram isso, uma criança, às vezes muito pequenininho, ela sente quando aquela pessoa, ou seja, uma tia, uma avó, ou uma vizinho, ou alguém ali do ciclo de amizade, não gosta muito dela. Mesmo sendo criança, ela não gosta. Então, essa criança acaba desenvolvendo um desprezo com aquela pessoa. Ela não quer muito ir no colo, ela não gosta muito de ficar perto. E às vezes a gente não entende, mas existe uma energia, porque nós somos energia. Então, essa energia, a criança, desde muito pequena, ela sente. E ela vai desenvolvendo mecanismos para se proteger, na verdade. Porque esses mecanismos servem para isso, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, ele desenvolve esse mecanismo para se proteger, certo? Daí é que acontece que cada pessoa, cada criança tem sua própria história, né? Então, assim, não são todas as pessoas que vão desenvolver todos os mecanismos, né? Ou que vão, cada criança, cada pessoa, cada criança, ela desenvolve mais um e menos outro, dependendo da história de vida que ela tem, tá? Vamos colocar aqui como exemplo, que eu adoro os exemplos, a questão do medo, tá? O medo, eu acredito não, né? Já é comprovado cientificamente que é uma emoção presente, né, desde o nosso nascimento. Tá? Então, assim, o medo. Então, muitas pessoas desenvolvem esse medo ainda até mesmo dentro do útero. E eu não estou ficando doida, viu, gente? Isso é comprovado cientificamente. Tá? Como que pode se desenvolver um medo desde dentro do útero? Né? Vamos colocar aqui uma gestação não programada, uma gestação que veio no susto e que o pai, a mãe, principalmente, né, a mãe, que é ela que conduz todas toda a carga, né, de emocional através do que a mãe sente, a criança também sente. Então é uma carga emocional que é transmitida pela mãe. Então vamos supor, a mãe estava ali no momento tranquilo, não esperando uma gravidez e de repente estou grávida. E foi num momento muito complicado da família, um momento que, sei lá, estava em crise no casamento ou nem era casada, e a mãe teve aquele medo de estar grávida. Ela sentiu medo, ela sentiu aquela emoção, aquela carga, e isso vai tudo para a criança em questão de descarga emocional, de hormônios, na verdade. E aquela criança pode ter medo também. Depende de como ela interpreta isso daí. Né? Então ela pode ter medo, já desde do útero. Né? Então a gente pode ter medos depois variados. Por exemplo, a criança nasceu, dado um período super bacana, aquele período bem bonitinho, tá sendo amamentada, tá tudo tranquilo. De repente, vamos ver o que acontece lá de a mãe ficar doente, ter que ser internada, ou passou, teve um acidente, ou até mesmo faleceu. E essa criança, naquele momento de amamentação, que tão íntimo dela com a mãe, ela fica sem a mãe. Pode ser por um período, pode ser por um dia, 2 dias, pode ser, né, vários dias. E o que que essa criança sentiu? Qual foi a reação dela? De abandono? Será que ela ficou com medo de ter sido abandonada pela mãe? E depois ela fica muito grudada, depois, mais lá na frente, quando ela já está adulta, ela fica muito apegada às pessoas porque ela tem medo de que aquelas pessoas a abandonem. É algo muito inconsciente, mas isso existe, né? Com certeza, se você começar a parar para pensar nos seus relacionamentos ou nas pessoas que você conhece,
você vai começar a perceber, nossa, aquela pessoa é muito ciumenta. Às vezes não é ciúmes, às vezes é medo. Medo de perder, porque isso está registrado na memória celular da criança, do bebê, né? Então, tudo isso faz muito sentido e tudo isso desenvolve as nossas emoções, tá? Então, isso daí a gente chama de bagagem pessoal. Cada pessoa tem a sua bagagem pessoal. Por quê? Cada um de nós. Opa, caiu aqui, gente. Ficou mais claro, né? Mas está mais fresquinho. Então, assim, ó, cada um tem a sua própria bagagem emocional. É porque os eventos acontecem na nossa vida. Cada um tem os seus eventos e cada um interpreta de uma forma aquilo que acontece, os acontecimentos, os fatos que acontecem. Então, nós podemos dizer assim, que algumas pessoas, elas têm uma bagagem de emoções mais ampla, mais diversificadas, né? Então, é uma bagagem de várias emoções diversificadas, ampla. Outras pessoas têm emoções mais restritas, né? Mais limitante. Então, são pessoas que têm menos emoções. Então, elas selecionam algumas emoções, e isso é de cada um. Daí, essas emoções, elas vão sendo diversificadas ou não muito diversificadas, acabam ficando restritas com o passar do tempo, com as experiências que a pessoa vai vivenciando, das coisas que ela ouve, das coisas que ela vivencia. Então, dependendo aí, cria-se um conjunto de identidade da pessoa. Então, essa bagagem que a pessoa carrega, ela pode desenvolver na pessoa uma personalidade mais rígida, caso, menos rígida, vamos colocar aqui, começar pelo menos rígida, caso ela tenha uma bagagem mais ampla de emoções, caso ela saiba, digamos, ir de uma emoção para outra de uma maneira mais rápida, né? Por exemplo, quando você já viu às vezes uma pessoa que tem raiva de alguma coisa e guarda aquela raiva por muito tempo. Então, essa pessoa, ela não desenvolveu, na verdade, a capacidade que nós temos de sair da raiva, analisar aquilo dali e ir novamente para um momento de maior alegria, um momento de aceitação. Então, ela guarda aquilo dali. Então, se ela guarda aquilo dali por muito tempo, ela vai ter uma carga de emoções mais fixas, né? Então, ela não vai ir de uma emoção para outra com muita facilidade, né? Mas tudo isso é uma aprendizagem, né? Então, a pessoa ela pode ter uma personalidade menos rígida, se ela tem várias emoções, uma carga de emoção mais diversificada, ou ela pode ter uma personalidade mais rígida caso ela tenha uma carga de emoções que seja mais fixa, né? Com menos emoções, que ela não saiba caminhar aí entre as emoções dela. E isso depende do quê? Da família, dos cuidadores, de como aquela criança é levada a participar ali dos momentos e como ela é levada a entender as suas experiências, a entender e a ouvir as coisas, o que, que ela ouve, né? O que, que ela participa, quais são as experiências que ela vivenciou e como que ela lidou com isso. Então vamos pensar assim também, ó, os pais que muitas vezes não deixam o filho vivenciar algumas coisas, vivenciar um medo, vivenciar até mesmo um trauma ou vivenciar uma experiência. Então o filho ele não vai aprender a reconhecer aquela emoção. Então ele vai ficar mais rígido, né, com as emoções mais fixas. Agora, os pais que de certa forma deixam os filhos vivenciar, experienciar e estão ali como um suporte para esse filho, então o filho, por exemplo, ele vai poder caminhar de uma forma mais segura, porque ele sabe que mesmo ele estando triste, ele pode voltar a ser feliz, ele pode voltar a ter alegria, ele não precisa ficar fechado naquilo dali, certo? Então, assim, espero que vocês tenham entendido essa questão das emoções, da importância dos pais nesse momento de desenvolver as emoções aí nos filhos, né? E como que as emoções surgem,
tá? Então, assim, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem, entrem em contato. Eu sou a Maria Regina, sou terapeuta holística e procuro trabalhar aí nos meus clientes de uma forma onde a gente possa ver a pessoa como um todo, né? Na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, nas suas emoções. Ok? Um beijo para vocês.